Fala galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com meu amigo João Ramos, que é treinador, especialista na área de desenvolvimento e até neurociência o cara entende e vai estar falando um pouquinho pra gente aqui hoje sobre alta performance, sobre desenvolvimento. E aí, João, como é que você tá? Tranquilo, cara. Estou bem. Cara, Deus. graças a Deus. Aí. Então, assim, primeira pergunta que eu queria estar fazendo para você, que nós queríamos estar fazendo, né? Como é que você vê hoje que a educação física, o esporte pode estar auxiliando na vida, na rotina de um empresário? Então, cara, já me apresentou, né? Legal. Meu nome é João Ramos, eu trabalho com educação física já tem um tempinho. Sou um amante da neurociência, em breve vou começar meu curso também de pós. Gosto também de atuar muito nessa área do comportamento. Tenho um trabalho no Instagram para isso também. E eu achei legal o convite porque você falou justamente sobre o empreendimento. Tem gente que acha que não, mas ele tem tudo a ver com atividade física, né? O empreendedor, o empresário, ele vive basicamente de quê? De ideias, né? De ideias, rotinas, tudo isso que envolve um empreendimento. Só que muitas das vezes, não só ele, mas todo mundo, assim, acaba negligenciando o que às vezes vai gerar essa ideia para ele. Sim. Que é a questão da rotina dele, a motivação, aquilo ali. E aí ele foca muito em trabalho e acaba esquecendo um pouco dessa parte, né? Que é cuidar um pouco da sua saúde, que é cuidar da sua alimentação. E a atividade física, assim, existem inúmeros estudos que mostram isso, que a atividade física praticada regularmente, ela consegue proporcionar para esse empreendedor, por exemplo, uma melhora absurda no dia a dia dele, que vai ter uma série de benefícios ali que vai ajudar ele não só a produzir, mas manter toda a rotina dele ali, né? Eu fiz até um post, né? Quem acompanha aí minha rede social, se não acompanha, acompanhe, por favor. Que falava um pouco sobre o poder da rotina, né? Dizem que hábito é tudo, e quando você tem o hábito, tem a rotina, tudo aquilo que você faz acaba se tornando um pouco mais fácil, porque você está fazendo natural, né? Tá fazendo assim, de forma que seu cérebro não pense. O que você tem a dizer assim sobre a rotina para o empresário? Cara, a rotina, ela é... Todo mundo deveria ter uma rotina. Sim. Né? Porque a gente estava conversando, a gente já conversou sobre isso um pouco também, que o nosso cérebro ele é uma máquina de repetir. Isso. Né? Quantas vezes a gente passa do nosso dia de forma, às vezes, até hipnotizada, sabe? Sim. Quando você faz... no automático, né? automático. Sabe quando você faz aquelas atividades no automático? É porque o seu corpo ele vai repetindo esses padrões. E a rotina nada mais é do que uma repetição. Você acorda, você tem ali a sua... Todo mundo geralmente tem a rotina. Eu vou arrumar minha cama, vou tomar um café, eu vou fazer isso. Tem gente que não consegue fazer uma coisa sem fazer a outra. E pensando em empreendedorismo, a gente estava conversando também sobre que o empreendedorismo é uma forma de alta performance, né? Também. Com certeza. Então, a alta performance necessita de rotina, necessita de padrão, necessita de seguir aquela sequência ali para que a pessoa venha sempre a melhorar. Então, assim... Para um empreendedor, ele ter a rotina ajustada, ele ter toda aquela sequência ali, vai ser algo muito mais fácil para ele saber o que ele tem que fazer, o que ele tem que produzir, aonde ele tem que melhorar. Então, tudo isso envolve não só a questão das atividades em si, mas a questão do planejamento mesmo. Né? É importantíssimo ter essa rotina. Eu li um livro, né? E até uma dica para vocês. Eu li num livro que fala um pouco sobre essa questão de rotina, empreendedorismo, e muita gente fala, João, que não gosta de rotina. Eu odeio rotina, meu sonho é ter um trabalho que cada dia eu faço uma coisa diferente. Olha, meu sonho também já foi esse, hoje não mais. E assim, eu aprendi e entendi lendo um pouco que a rotina é a mãe da criatividade. Porque quando você tem a sua rotina pré-estabelecida, você não precisa pensar no que você vai fazer, você não precisa ficar analisando, eu vou para lá, eu vou para cá, e na verdade você está deixando o seu cérebro em descanso para que ele possa estar pensando e desenvolvendo outras coisas de forma criativa. Sabia disso? Sim, geralmente quem fala isso, fala, mas ela sempre tem uma rotina para alguma coisa. É que ela não percebe, mas ela tem. Como eu falei, é uma máquina, a gente é uma máquina de ficar repetindo coisas o tempo inteiro. E você
abrir mão de ter uma rotina é você abrir mão de uma produtividade. Exatamente. Quem é empreendedor hoje em dia, ele precisa de produtividade. Uhum. E a gente não tá falando em quantidade, tá falando em qualidade. Exatamente. E quando você tem essa rotina, algo ajustado ali pra você, vamos supor, existem pessoas que gostam de produzir mais de manhã. Tem Sim. gente que já prefere produzir de noite, de Tem gente madrugada. que não rende em Tem outros gente que horários. não rende em outros horários. Quando você entende isso, entende as suas necessidades, entende o que você sabe fazer, entende a forma como você produz, fica muito mais fácil de Sim. você adequar as suas tarefas e produzir melhor. E não é, como eu falei, não é em grande quantidade, né? Em mais qualidade mesmo. Sim. Existem uma teoria, né, que em média a gente leva 21 dias para desenvolver um hábito. Sim. E uma rotina, ela é sequência de hábitos. Exatamente. Por exemplo, eu vou compartilhar um pouquinho da minha rotina matinal. Fala aí. É bom que vai ser útil pra alguém essa sua Vou rotina. compartilhar um pouquinho da minha rotina matinal, que no início era um pouco difícil, hoje em Sim. dia ela já sai no automático. Geralmente eu acordo de manhã, em torno de 5h30, 6 horas, e aí são sequências mesmo. Levanto, acordo, arrumo a minha cama, depois eu vou. Importante. E aí eu faço a primeira coisa que todo mundo erra, que eu não faço, né? Que é pegar o celular. Sim. Geralmente. Por que você não pega o celular? Por que eu não pego o celular? A gente pode até falar um pouquinho depois sobre isso, mas é a questão da dopamina. Sim. A gente cresceu, a nossa evolução. Ela foi instruída o quê? Acordar, caçar. Senão Sim. você não tem aquele sustento ali. E essa caçada era muitas das vezes motivada por uma molécula chamada de dopamina, né? Que é um neurotransmissor, Sim. na verdade. A dopamina a gente consegue de várias formas. Bebida gera dopamina, cigarro gera dopamina, música gera dopamina, várias coisas geram dopamina. O celular, por exemplo, ele é um potencial dopaminérgico, sabe? TikTok, Reels, você ficar assistindo... Faz seu humor... Isso, faz aquilo ali ficar realmente muito agitado. Você acordar de manhã e já pegar o seu celular e ficar vendo essas coisas, a sua dopamina vai lá em cima. Sim. Vai lá em cima, ou seja, você acaba ficando saciado já logo de cara, sendo que você tinha uma série de tarefas para fazer durante o seu dia. E geralmente, animal associado, o que ele faz? Ele deita e dorme. Então... eu não pego mais no meu celular de manhã. Eu fico ali, faço um leve jejum de dopamina, que eu fico ali 30, 40 minutos no mínimo sem mexer no celular. Muita gente repensando o negócio de celular, inclusive o pessoal da equipe aí, todo mundo repensando. Eu não pego, eu deixo ele ali. É difícil, cara, no início, Sim, mas assim, eu deixei ali, comecei com 15 minutos. Se tornou um hábito, né? Já acordar, olhar o Instagram, YouTube e tal, quando você já tá cheio de coisa na sua cabeça que você nem conseguiu concentrar. E isso se você não ficar 20, 30 minutos na cama aí, né? Mexendo ali à toa. Sim. Então assim, eu já pego, deixo ele lá e aí eu começo as minhas atividades. Levanto. Uma coisa importantíssima agora relacionando com atividade física e saúde. Beber água também. Primeiro passo, bebe ali cerca de 15 ml de água. E como é que faz pra beber água nessa correria? Então, acordei, levantei, deixei o celular lá, primeira coisa, água. Vou lá. Nem pensa. Por quê? Você passou a noite inteira, cerca de 6 a 8 horas ali, sei lá, dormindo, não bebeu água. Assim. Você acorda, você vai no banheiro, você mais desidratado ainda. Então, a questão da água, a gente, não sei se você sabe, mas a gente é cerca de 70% água. Sim. Né? Então, seu corpo ele necessita de água para fazer inúmeras funções dentro dele. Então, você já precisa já dar essa água para ele começar algumas tarefas. Sim. Se expor à luz solar. Aí eu acabei ali, já vou logo me expor à luz solar, pelo menos 15 minutos. Existe umas regiões do nosso cérebro que ela necessita dessa luz solar. Para você realmente, é o que a gente estava conversando, para você realmente sentir aquela necessidade de estou acordando. Sim. O seu corpo fala assim, olha, vamos começar as atividades, vamos começar a trabalhar. E assim, essa geralmente é a minha rotina. Eu também tenho uma bicicleta em casa, então eu faço já minha atividade. Ao invés do carro, usar a bicicleta. Eu já faço a bicicleta, não, em casa mesmo, bicicleta ergométrica, isso, eu já faço ali logo o meu cardio pela manhã. Quando eu acabo o cardio, e às vezes quando eu acabo o cardio, aí sim eu já estou meio pronto para pegar o celular, começar as minhas tarefas. Você já está num ambiente onde você já se hidratou, onde você já começou, o corpo já começou a produzir vários hormônios e várias coisas ali, várias coisas internas dizendo assim, olha, esse cara já acordou, pode começar a trabalhar. O dia começou bem. E aí,
é um ambiente propício, por exemplo, a sua cabeça tá fresca, de repente algumas pessoas vão preferir estudar, outras pessoas vão render melhor na academia. Não, vou pra academia logo que eu vou começar a treinar aqui, que eu tô me sentindo muito bem. E aí, a partir daí, começa a questão das individualidades. Cada um por si. Cada um por si. Então, assim, isso é importante numa rotina. Né? Eu compartilhei só a parte da manhã, mas existem outras também. Falando um pouco com vocês e dando uma dica, né? Cara, sempre tem a sua rotina, principalmente nessa fase que você está começando, está entendendo a sua rotina por escrito. Usa o aplicativo, tem vários. Usa o papel, no começo eu usava papel. E acredite ou não, eu tinha o costume de escrever coisas banais na minha rotina. Por exemplo, arrumar a cama, tomar água, tomar um café. Sim. Por quê? Para me dar a sensação de produtividade. Porque eu acredito particularmente que a produtividade, ela traz continuidade. E a continuidade, ela traz alta performance. Sim, sim. E assim, o que você tem um pouco para dizer sobre alta performance pra gente? O que é alta performance para você? O que você tem a dizer sobre isso? Eu acredito que a alta performance, ela é você conseguir produzir na melhor qualidade possível, com o melhor espaço de tempo. A alta performance sua não vai ser a minha alta performance. Uau. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é como eu me adapto às minhas tarefas. Sim. Como eu vou me adquirir. Eu falei assim, como eu vou conseguir resolver, né, essas coisas. É igual eu falei, essa é a minha rotina. Mas às vezes a sua é acordar 11 horas e trabalhar até 4 da manhã. Em outras palavras, a gente tem que parar um pouco com a comparação, né? Porque o que é bom pra mim, o que é alta performance pra mim, não é pra ele, não é pro pessoal da equipe aqui. É diferente. Esse é o primeiro ponto. Entender o princípio da individualidade. Sim. Cada pessoa de um jeito. Vou ficar vendo aqueles vídeos motivacionais, acorde às 5 da manhã. Se não acordar às 4, seu dia não vai render. Trabalha enquanto eles dormem. Não adianta. Não adianta. Você funciona de um jeito e todo mundo sabe a forma como se encaixa melhor pra você. E outra coisa, o cara do trabalho enquanto eles dormem, às vezes ele vai dormir 9 horas da noite. Sim. E você, 9 horas da noite, tem que estar trabalhando. Seu trabalho exige isso. Sim. Como é que você vai acordar 4 da manhã? Então não é a questão da quantidade, é a qualidade que você consegue impor aquilo ali. Isso pra mim é alta performance. Exatamente. É a qualidade como eu consigo desempenhar a minha tarefa. Eu vou me dedicar, vou falar que eu vou acordar de manhã e vou tentar estudar 4 horas na manhã. Eu não vou conseguir. Isso não é alta performance pra mim. Eu vou conseguir absorver 15 minutos daquele conteúdo ali, sendo que se às vezes eu fosse estudar às 9 da noite, eu absorveria muito mais. Porque seu corpo trabalha melhor. Meu corpo trabalha melhor. Então isso pra mim é primordial. Você entender o que é melhor pra você. Sim. Isso é alta performance. E eu acho, é uma opinião que eu até trago também aqui, que alta performance é entender e aprender a priorizar. Eu acho que isso é muito incrível a partir desse momento em que você consegue desvincular, né, algumas coisas. O que deu certo pra ele não vai dar certo pra mim. Sim. O jeito que ele trabalha não dá o jeito que eu trabalho. O jeito que ele concentra não é o jeito que eu concentro. Então, quando você entende a forma como você trabalha, e isso eu consigo trabalhar também com os meus alunos. Eu busco entender um pouco mais o que é a rotina da pessoa, o que é um pouco mais a vida da pessoa, pra entender o que se encaixa melhor para ela, o horário, as soluções, e isso é incrível de você ver, porque, como você falou, o que o jogador é diferente de um empresário, que é diferente do meu trabalho, mas todo mundo, de certa forma, consegue trabalhar em alta performance. Sim. Né? E, assim, uma pergunta que veio aqui agora, né, essa não estava planejada, mas eu acredito que esse podcast fala muito sobre empreendedorismo cristão também, né? E até o que está sendo feito, falado aqui, é muito dirigido pelo Espírito também. Então, como você acredita que a atividade física ela pode ajudar contra a ansiedade? Cara, em tudo. Porque isso é até legal você ter falado, que eu tinha até planejado falar sobre isso. Mas como é que eu vou... Uma pessoa, quando ela... Muita gente, na verdade, ela negligencia a atividade física. Sim. Atividade física, se alimentar bem e viver melhor. E aí, à medida que... Vamos supor, vou usar o seu exemplo, né?
Você começou a empreender e aí você tem uma empresa, 2, 3 e as coisas estão ficando mais Com apertadas. certeza. E aí você tinha ali 1 horinha para treinar por dia. A tendência é não usar mais e usar para trabalhar. A primeira coisa que as pessoas vão fazer quando a vida dela aperta, seja financeiramente ou por falta de tempo ou por qualquer coisa, ela abre mão da atividade física. A primeira coisa que ela faz, tem 1 hora e meia de academia? Vou tirar. Eu tenho 1 hora e meia de corrida que eu fazia? Vou tirar. Porque eu vou impor mais trabalho nisso aí. Só que quando ela faz isso, automaticamente ela começa a ver que a vida dela começa a piorar muito. O estresse dela aumenta, a ansiedade dela aumenta, a vontade, a compulsividade que às vezes ela tinha de comer besteiras aumenta, a compulsividade, os vícios aumentam, o sono piora, a gestão de água dela já não é mais a mesma, ela começa a ficar passando mal. O próprio trabalho que ela dedica 1 hora a mais não rende. Não rende, porque ela não dorme mais, ela fica nesse ciclo, ela não dorme mais, ela não dorme melhor, ela não consegue render no trabalho, ela não tem mais atenção para poder focar, ela começa a passar mal com mais frequência, sabe? Vê uma virose, ela começa a ficar ruim, a vida toda dela começa a ficar ruim. E aí ela esquece que o grande problema, o grande estopim, por ela ter feito isso, foi ela ter tirado a atividade física. Porque as pessoas elas não conseguem ter a noção do impacto que é o investimento nela sobre essa questão da atividade física. Talvez e aí, 1 horinha que ela dedica na educação física faça ela render 3 a mais, sim. 4 a mais. E eu não tô falando de academia, tô falando porque a atividade física, tô falando de atividade física assim, de forma geral. Correr, nadar, pedalar, o que ela for, gosta de fazer. Isso aí, o que for legal pra você. E aí quando ela tira essa atividade física, ela não sabendo os benefícios que tinham por trás daquilo ali, a vida dela começa a desandar. E aí, voltando pro foco da pergunta, ela começa a desenvolver ansiedade também. Porque ela já não consegue mais dar conta de tudo. Ela fala assim, caramba, agora que eu tô com mais coisa, o que tá acontecendo comigo? É algo que eu particularmente gosto de trazer muito no meu Instagram, gosto de trazer muito no meu trabalho, a importância, sabe, dessas tarefas que ficam meio que invisíveis para pessoas comuns. A atividade física ela tem um potencial gigantesco de controle de ansiedade, de controle hormonal, de estresse, para poder literalmente ajudar essas pessoas. Só que quando a pessoa ela acaba negligenciando isso, ela não tem esse poder de entender que a 1 horinha que ela tirou da corrida dela por dia tá gerando todo esse caos o dia inteiro dela. Então a atividade física ela tem uma participação imensa, cara, em controle, assim, e principalmente para ansiedade. Então, meu querido empreendedor, a gente está fechando aqui o nosso podcast, nosso episódio de hoje. E se eu, Matheus, pudesse estar deixando uma palavra dentro de tudo aquilo que a gente falou hoje, é que alta performance talvez não seja aquilo que você imagina. Alta performance, para mim, hoje, é você entender a sua identidade e parar com a comparação. Porque a vida de a história de a historicidade de talvez não seja aquilo que vai fazer com que você chegue até onde você vai chegar. Mas o mais importante é que dentro do empreendedorismo existem várias formas de chegar e a preparação física, o estar bem consigo mesmo é muito importante. E diz aí, João, o que você tem a dizer para a galera? Vou pegar um gancho no que você falou, né? Eu acredito que todo empreendedor, né, todo mundo deseja isso, mas voltando para o empreendedorismo, ele quer ter sucesso. Sucesso requer alta performance. E eu reparei um tempo atrás, eu sempre gostei muito de trabalhar, de estudar, e há um tempo atrás eu caí numa reflexão, que essa eu não li, não vi, eu realmente percebi isso. Que o sucesso e a alta performance ela não está ligada diretamente ao quanto você é bom naquilo. Você pode imaginar várias pessoas que são boas realmente naquilo que você faz, mas muitas delas abandonam no meio do caminho. Então eu falei assim, caramba, o sucesso ele requer alta performance, mas ele não está ligado diretamente ao quanto eu sou bom, o quanto eu posso ser bom nisso aqui, mas sim o quanto eu consigo suportar desse processo inteiro. Todo atleta, trazendo para o esporte de novo, ele suporta muita coisa, ele suporta muita dor, ele suporta muita influência externa que vai atrapalhar ele ali, mas é isso, ele suporta, porque a diferença entre
um atleta de alto rendimento e um rapaz que às vezes abandonou no meio do caminho foi porque O quanto ele conseguiu suportar. Às vezes, o que tá lá hoje em dia, o atleta de alta performance, ele nem era o melhor do grupo, mas ele conseguia suportar Tinha tudo aquilo ali, resiliência. tinha resiliência. Então, o empreendedorismo ele tem tudo a ver com atividade física, principalmente por causa disso. Resiliência. Tá ruim? Continua. Tá difícil? Continua. Tá caindo toda hora? Continua. Porque eu costumo mostrar isso para os meus alunos mesmo. A gente, às vezes, para alcançar o sucesso, né, no caso, o objetivo seu individual, emagrecer ou perder massa, a gente sempre vai de um ponto A a um ponto B. E nesse caminho, a gente se engana achando que ele vai ser 100% linear, mas não vai. Você vai subir, você vai cair, subir de novo. Mas nos dois exemplos, o exemplo perfeito que seria do A ao B, fosse em linha reta, contínua, ou no que vai oscilar, que é o caminho real, esse é o ideal, né? O real é o de baixo, aquele que você oscila muito, nos dois você consegue chegar. Mas o que tem nesse meio tempo é a resiliência, de você conseguir continuar chegando. Então é isso. Então, galera, tenha identidade, não fique tão ansioso e o mais importante, não se compare, porque com a sua resiliência e fazendo o possível para chegar até lá, você vai conseguir.